Salve, salve, meus queridos estudantes do meu Brasil, Piauí, Maranhão e mundo inteiro. Que satisfação estar com vocês aqui, diretamente dos estúdios do canal Educação, que é o maior, gente, e melhor centro de produção e divulgação de aulas do meu Brasil, situados aqui no Piauí, na capital. Falo exatamente para vocês às 8 horas em ponto do dia 10 de outubro. Olha que responsabilidade, hein? São as aulas iniciais da semana. Beleza, pessoal? E eu, como segunda aula aqui na segunda série, tenho uma grande responsabilidade de trazer para vocês conteúdos e assuntos que vão participar do universo educacional de vocês e fazer com que vocês se agigante para cima do Enem, dos concursos públicos e, claro, das matérias que vocês estão vendo aí diariamente no dia a dia de vocês. Muito bom dia quem já está falando comigo aí no chat. Marivânia, bom dia para você. Muita saúde, paz e harmonia nessa segunda-feira. Diga aí, minha filha, professor Francisco Rufino, as suas ordens. Quero aqui também estender um bom dia à Baixa Grande do Ribeiro, não é? Sucesso para vocês. Participem da nossa aula, pergunte, se agigante em cima do que eu vou dizer. Interaja para a aula ficar rica, pessoal. Por favor, Baixa Grande do Ribeiro, número 7, número 10. Cajazeiras, do Piauí, beleza? Também, meu muito bom dia a você. Ô, Baixa Grande do Ribeiro, tá saindo baixo o áudio? E aí, melhorou? Vocês tiveram aí a primeira aula do meu amigo, companheiro, não é, Fernando Feijão, participaram aí que eu vi. Baixa Grande do Ribeiro dando gabarito, letra D e C, que eu espero que no decorrer da minha aula vocês também participem. Pessoal, esse final de semana foi muito intenso, não é? De revisões. Eita, 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 eita. Começou sexta-feira em Piripiri, sábado em Campo Maior e ontem em Parnaíba, que a gente já chegou no início da noite aqui na capital. É um cansaço bom, cara. É um cansaço, mas é um cansaço que nos deixa alegre, porque a gente sabe que foi dar uma mensagem de ânimo, incentivo e, claro, levar a redação para muitos jovens que fizeram-se presentes, ó. Eita, eu estou muito feliz com isso. Contagem regressiva, estamos a 33, não é? Quase aí 33 dias, não é? Da grande prova, tá certo, pessoal? Nós estamos aí a 33 dias da grande prova do Enem. E vocês que são segunda série também poderão fazer como treineiros, né? Se é que tiveram a chance de fazer as inscrições, né? Se não, fica ligado que próximo ano não pode faltar de jeito nenhum. Professor, o que é que o senhor trouxe pra gente? Uso da pontuação, ó. Ah, professor, vai ser legal. Uso da pontuação e dos conectivos, de referenciação. Isso aqui é muito bom, gente, para que você possa alavancar a sua competência 1. Viu, pessoal? Alavancar a competência 1. Porque a competência 1 vai justamente avaliar em vocês a capacidade, não é, de usar a interpretação, não é? Tá aí. O objeto de conhecimento é o uso da pontuação e dos conectivos de referenciação e sequenciamento. Tem uma diferencinha, viu, pessoal? Um conectivo de referenciação é apenas para apontar, não é? Apontar algo já falado anteriormente no texto ou posteriormente. São os elementos referenciadores. Temos que aprender todos eles. E nós temos a questão da conectividade de sequenciamento, que é quando eu vou usar de forma categórica alguns conectivos, não é, que vai dar sequenciamento ao meu texto. Esse sequenciamento pode ser adversativo, pode ser conclusivo, pode ser consecutivo, causal, vai depender do que é que eu quero estabelecer. O objetivo dessa aula vai ser identificar os conectivos de referenciação e sequenciamento dos parágrafos dissertativos, com ênfase em quê? Na pontuação.
a aula expositiva com leitura e compreensão de parágrafos modelo, como também acesso a variados exemplos de uso de mecanismo coesivo de referenciação e sequenciamento. Então tá muito massa. E aí eu posso trazer até, porque foi tema da aula anterior, eu trouxe pontuação e eu posso até trazer alguns slides que não ficaram muito, vamos dizer assim, fortes na cabecinha de vocês. Aí a primeira dúvida que vem é, professor, por que é importante pontuar? Já imaginou tu escrever metralhadoramente? O que é o parágrafo metralhadora que eu falo nas minhas revisões? É aquele parágrafozão que tem 7 linhas, não é? E ele é um parágrafo que não tem um ponto seguido. Tu já imaginou tu fazer um parágrafo de 7 linhas e tu não colocar um ponto seguido sequer? É como se teu período iniciasse aqui, ó, e terminasse bem aqui. Ia ser um período muito longo. Períodos longos demais. O que é que pode provocar? Pode provocar a justa posição, que a gente vai falar também. Continuar frisando de truncamento e justa posição. Nesse caso aqui é justa posição. Porque um parágrafo sem nenhuma pontuação, ele vai justapor, por isso que o nome é justa posição, colocar tudo numa mesma posição, todas as ideias num período só. É o que vai gerar. Pode gerar ambiguidade, pode gerar falta de clareza, pode gerar um monte de confusão no entendimento. Então é importante pontuar demais, pessoal. Na fala, nós temos como fazer isso. As pausas, os caras e bocas, as gesticulações. Mas na escrita, quem vai fazer essa orquestração, permita-me usar essa metáfora, são os sinais de pontuação. Beleza? E aí, atropela sim. Atropelo de palavras, com certeza. Beleza? A Marinalva está perguntando para mim se é secretaria ou secretária. Todas as duas palavras existem, Marivânia, né? Todas as palavras aí existem, as duas. Agora, é claro, secretaria é um paroxítono. Alinuria, não, desculpa. É um hiato, né? Formando aí. E secretária é um ditongo crescente, por isso uma paroxítona, acentuada porque termina em ditongo crescente. As duas palavras existem aí, viu? Secretária é a pessoa profissional, beleza? Que trabalha onde? Na secretaria. A diferença aí vai ser só na divisão. Isso aí que tu perguntou é importante, porque se tu precisar usar essa palavra numa redação e ter que translinear ela, ou seja, partir ao meio, é só tu saber dividir uma diferente da divisão silábica de outra. Ó. Secretaria. Uma se divide assim. E a outra vai se dividir assim, ó. Secretaria. A única coisa aí que diferencia esse acento, porque é um ditongo crescente, ó. A sílaba termina. A última sílaba termina em ditongo crescente, por isso recebe esse acento. Beleza, Marivane? Espero ter tirado aí a sua dúvida, não é? Sim, esse atropelo das palavras é quando não tem a pontuação, quando a pontuação não existe, não é? Aí a gente atropela as palavras, fica tudo emaranhado. No caso aí, está bom o uso dos acentos? Tá bom, o acento é ali mesmo, secretária. Se você for fazer essa palavra, ela existe. E se tratando da profissional. Secretaria não acentue, porque é se tratando do lugar em que ela trabalha. Voltando aqui à questão da pontuação. Na escrita, não podemos utilizar gestos ou recursos melódicos. Não podemos. Nós temos que fazer isso de uma outra forma.
E como forma de compensar essa ausência e garantir a clareza e a compreensão dos nossos textos, utilizamos os sinais de pontuação, os quais servem para indicação de limites de forma e sentido, e sugerir entoações. Olha aí. Por isso que é importante pontuar, porque temos consciência de que os caras e bocas só é possível na fala. E aí, para dar ênfase e continuidade à aula anterior, como dominar o uso da pontuação? Para realizar a pontuação é necessário conhecer os principais acordos gramaticais, beleza? É preciso observar com bastante atenção o uso da pontuação nos textos lidos, a fim de lhe compreender os sentidos pretendidos pelo autor. Olha só como isso aqui é loucura, hein, gente? Frisei, porque teve aluno que me pediu, professor, ainda não entendi. Por que que aquela oração que com uma vírgula modifica a informação, professor, eu não aceito. Mas, gente, é verdade mesmo. Uma só vírgula modifica a informação. Como assim, professor? Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Professor, por que que há uma diferença aí com essa pausa? Ah, pessoal, primeiramente entender o que reza a gramática. A gramática diz que quando for uma oração adjetiva explicativa, tem que vir entre vírgula. A vírgula tem que estar presente. Quando for uma oração adjetiva restritiva, essa vírgula não está presente. É o primeiro entendimento da regra que a gente tem que seguir. Agora, meu amigo, vem um outro entendimento, que é o semântico. Isso que eu falei é bem gramatical, é aspecto meramente de norma culta. Então aqui é oração, ó, que é uma oração. Vendo por que isso aí é uma oração? Porque tem o verbo morar. Mora, ele mora. Aqui é uma oração, ó. Que mora em Roma. Todo e qualquer construto em torno de verbo, gente, a gente chama oração. O fine, por que ela é adjetiva? Porque ela está na função de se relacionar com essa palavra aqui, irmão, que é um substantivo. Ora, bolas, na sintaxe, a palavra que se relaciona com o substantivo não são os adjuntos adnominais com característica de adjetivo? Então, esse que mora em Roma é uma espécie de delimitação do irmão, de modificação de irmão, que é um substantivo. Agora um tem vírgula e outro não. Esse aqui com vírgula nos informa uma coisa. Que coisa, Rufino? Nos informa que essa pessoa só tem um irmão. Beleza? Essa pessoa que diz que mandou o telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Então, esse que mora em Roma é só uma posta explicativa, acaba que sendo até um termo acessório. Não é? Para a realidade de quem proferiu essa frase, esse que mora em Roma não tem tanta importância. Agora, se essa pessoa tem mais de um irmão, essa segunda oração aqui, meu amigo, ela não é acessória. Ela tem que ficar aí sob pena de dar problema para a informação. Porque a pessoa que conhece quem disse isso, sim, mas qual irmão teu? Foi o Alex? Foi o Bernardo? Foi o que tá morando aí em Baixa Grande do Ribeiro? Qual é? Ah, então esse aqui, ó, que não tem a vírgula, é necessário ela ficar, porque essa pessoa que disse isso, sem a vírgula, dá a nos entender que ela tem mais de um irmão. E ela mandou um telegrama para, não o que mora em Baixa Grande do Ribeiro, mas para o que mora em Roma, beleza? Professor, o grande problema nas mensagens, nas redes sociais é a marginalização do texto. Sim, aí dá uma ambiguidade danada. Vou usar na minha prova hoje. Ó. Hoje tem uma escola que eu estou dando aula que coincidiu esse mesmo conteúdo, não é? Esse mesmo conteúdo, sinais de pontuação. E eu peguei uma postagem, né, engraçada lá. Eles vão adorar uma postagem que dá a entender que a pessoa está chamando, não é? Já é hora de comer, Jesus, não é?
Que hora que eu vou comer, Jesus? Aí ele não botou a vírgula, né? Porque esse Jesus que ele chama é mais que uma interjeição, que ele está fazendo um chamamento, né? Que ele tinha que botar a vírgula. Então, nas redes sociais acontece demais isso aí que você está comentando. Se a gente der um clique aqui, ó, a gente vai perceber, viu, galera, que a explicação é justamente essa. A primeira oração indica que a pessoa tem pelo menos 2 irmãos e que um desses irmãos mora em Roma. Já a segunda, com essa bichinha bem aqui, que é a vírgula, indica que a pessoa tem apenas um irmão e que este mora em Roma. É semelhante àquela frase lá que eu comentei com vocês, que eu fui a um concurso público e a pessoa, para me testar lá, que era um teste, né? Eu tinha que passar pelo teste mesmo, pegou e disse assim, ó, professor, coloca aí a frase no quadro. Aí eu coloquei, meu filho que mora em Fortaleza, que mora em Fortaleza, esqueci o em. Meu filho que mora em Fortaleza veio me visitar. Só para fortificar mais ainda, ó, professor. Pessoal, vocês que não assistiram essa aula aí, da semana passada, mas eu utilizei essa questãozinha bem aí. De ajeitar ali aquele meu, que eu não estou gostando daquele não. Viu, galerinha? Meu filho que mora em Fortaleza veio me visitar. Professor, do jeito que tá aí, tá certo? Tá sim, tá certo. Do jeito que tá aí, não precisa mais pontuar, não. Deixa só o ponto final ali mesmo e pronto. Aí só que a professora pegou e disse assim, ah, professor, mas se eu botar vírgula aí, meu filho, vírgula, quem mora em Fortaleza, vírgula, vem me visitar, muda alguma coisa, professor? Foi a pergunta dela. Aí eu disse, muda, acertei, né, já. Mas ela queria que eu explicasse o que que muda. Aí eu, nervoso, né, era muito menino, disse que é porque com vírgula ia ser uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Sem a vírgula seria restritiva, ela não aceitou, não. Ela não aceitou a minha resposta. Não era isso que ela queria ouvir. Ela, não, professor, isso aí eu já sei. Eu quero saber o que é que muda na informação. Aí eu, mas aí foi o tempo que eu ganhei para o meu cérebro lembrar. Que o que ela queria saber era isso, justamente isso. Com a vírgula, é igual essa frase aqui de baixo. Com a vírgula, essa pessoa que disse isso, ela é mãe de filho único. Ou pai de filho único. Não é? Com a vírgula. Sem a vírgula, essa mãe aí ou esse pai tem pelo menos 2 filhos. É só isso que ela queria ouvir. E eu consegui lembrar de dizer isso, né? Isso aqui também eu botei. Tem que saber o vocativo. Olha aí, Marivânia. Se a pessoa tivesse botado lá a vírgula no... É hora de comer, Jesus. Uma coisa assim. Ele já tinha resolvido o problema. Era só faltou uma vírgula. Paulo Henrique chegou. Paulo Henrique chegou. Há um problema aí na informatividade. Se a gente tirar a vírgula. Não é? Se eu leio assim, não estou bem, rápido, é uma coisa. Agora se eu disser assim, não, estou bem, já é outra coisa, né não? Então você vê aí que Paulo Henrique chegou, nós estamos tratando de 2 pessoas, justamente porque eu estou chamando o Paulo e estou falando do Henrique. E ali não, quando eu digo Paulo Henrique chegou, eu estou só informando que uma pessoa só, de nome composto, chegou. É o entendimento que está aí, ó. O primeiro indica que há 2 pessoas na situação, porém o segundo indica que há apenas uma pessoa. Então a gente vai lembrar que isso aqui é o quê? Ninguém pode esquecer. São João da Vajota está com a gente aí. Oeiras,
Seja bem-vindo. Piauí também 3. Seja bem-vindo aí à nossa aula de pontuação, hein? Isso aqui, galera, vai dar a entender que há um vocativo, que é um chamamento. E todo vocativo tem que vir com vírgula, beleza? Com vírgula. Olha aí a outra, ó. Participa aí, não é? Baixa Grande do Ribeiro. Qual dessas duas frases aqui, a 1 ou a 2? Bora, Marivânia, diz pra mim. Qual é que é a pessimista e qual é que é a frase otimista? Bota um tempinho aí, Renan, de 1 minutinho só. O áudio melhorou. Tô tentando aqui falar mais próximo do microfone, Baixa Grande do Ribeiro, para o áudio sair legal aí para vocês, viu? Beleza? Sim, responde aí o que eu estou a perguntar, Oeiras. A 2 é o quê, Marivânia? Otimista ou pessimista? Irás, voltarás, nunca perecerás na guerra. Irás, voltarás nunca, perecerás na guerra. Aqui ocorre um episódio interessante, ó, que é um advérbio, entre dois verbos. Vocês sabem que se houver um advérbio modificando um verbo, ele não pode ser separado com vírgula. Por isso que vai mudar o entendimento todinho da frase. O nunca é o advérbio, que nesse caso ele está modificando perecerás. E na segunda opção, ele está modificando voltarás. Aí você vai entender o seguinte. Quando ele disser que nunca perecerá, então a pessoa vai viver. O otimismo aqui. Ela é otimista, essa frase aqui. Irás, voltarás, nunca perecerás na guerra. Aí aqui a pessoa dá um... Ó, irás, voltará nunca, perecerás na guerra. Como agora esse nunca modificou foi o voltará, então essa frase ela ficou bem pessimista. A pessoa acaba aqui morrendo aí na guerra, né? Ela ficou muito pessimista aí essa frase. Tudo por conta do deslocamento de uma vírgula. No primeiro enunciado, afirma-se que o sujeito não morrerá na guerra. Entretanto, no segundo, assegura que essa morte será certa, né? E aí tem algumas regras que a gente tem que aprender. Por exemplo, intercalação de adjunto adverbial, de causa, modo, lugar. Gente, é muito comum isso na redação. Vocês vão precisar usar um advérbio, uma locução adverbial de tempo, né? Porque geralmente vocês vão dizer durante a Segunda Guerra, ou então constantemente se vê, né, no Brasil. Então, vocês vão ter que fazer alguns adjuntos adverbiais na redação. Seja de modo, lugar ou tempo. Principalmente tempo. E a banca vai cobrar se ela não tiver entre vírgula. Como é o caso daqui, ó. Isabel, devido à sua inteligência, tem sido muito cobrada. Isso aqui é advérbio de causa. Por isso está entre vírgula. Advérbio de causa. O fino, e se eu escrever de outra maneira? Começar assim. Devido à sua inteligência, Isabel tem sido muito cobrada. Beleza, eu desloco isso aqui para o início
e só teria uma vírgula, que é essa daqui. Só teria essa vírgula. Se eu colocar isso aí pro início. E se eu jogar pro final, essa vírgula não é obrigatória. Ficaria assim. Isabel tem sido muito cobrada devido ter muita inteligência, devido à sua inteligência. Essa vírgula é opcional, ela não é exigida. Agora, do jeito que está aqui intercalado no início, como eu estou tirando o advérbio do local natural dele, que é no final da frase, por ser termos acessórios, e jogando ele para o meio ou para o início, a vírgula deve ser usada. Beleza, galera? É assim uma regra que vocês não podem esquecer. Intercalação da conjunção. Também trabalhei isso aqui na minha aula passada. Em especial as conjunções adversativas. Elas têm, assim, uma especialidade a mais. Os cidadãos são consumistas. Estão tentando, no entanto, consumir menos plástico. Veja como esse, no entanto, ele foi deslocado, não é? Ele foi colocado aí, bem intercalado, na segunda oração, no segundo período aí, ó. Estão tentando, vírgula, no entanto, consumir menos plástico. Fini, se eu botar assim, estão, no entanto, tentando consumir menos plástico, ia ser do mesmo jeito, entre vírgula. Se tu botar ele bem aqui, terá duas vírgulas. Se tu botar ele bem aqui, terá duas vírgulas. Não dá para botar mais, é aqui, depois de menos. Mas em qualquer lugar ali dá para botar, ó. Dá para tirar ele desse lugar aqui e botar em 1, 2, ainda tem um terceiro. Que ainda dá para tu botar ele no início. Aí não terá vírgula nenhuma, hein? Tem gente que ainda sapeca a vírgula, tá errando. No entanto, estão tentando consumir menos plástico. Se fosse no início, não teria vírgula nenhuma. Agora, se fosse depois do estão, tem vírgula. Se fosse depois do consumir, tem vírgula. E dá certo, professor? Dá, ó. Estão tentando consumir, no entanto, menos plástico. Dava certo também. Então, muito cuidado com a intercalação dessas conjunçõezinhas adversativas. Elas são bem chatinhas e elas vão fazer a gente escorregar aí, ó, na casca de banana, se a gente não ficar atento e não ter assistido essa aula. Conjunção adversativa, isso mesmo, Marivane. Intercalação das expressões explicativas, essa aqui é fácil, porque toda vez que tu lê uma revista, tu lê um jornal, tu vê essa expressãozinha explicativa. Quando não é o isto é, ou seja, né não? O ou seja é só uma expressãozinha explicativa. Ele sempre vem intercalado aí entre vírgulas. Rodrigo está no ponto para acampar, ou seja, já fez todas as suas malas para a viagem. Joga para frente lá, Rodrigo já fez todas as suas malas para a viagem, ou seja, isto é, já está no ponto para acampar. Então, independentemente de eu jogar essa primeira oração lá para o final, não é? O isto é ou seja, vai ser sempre intercalado, porque ser uma expressão explicativa. Aí não dá para brincar com ele jogando no início, não, ó. Isto é, Rodrigo já está pronto para não dar, não é? Porque ela vai iniciar sempre a explicação da primeira. Aí por isso que não dá para ficar brincando com ela, jogando ela para todo e qualquer lugar, como dá para fazer com o entretanto. Com ela já não dá. Perde o foco e faz a diferença na conclusão do texto. Faz sim. Por isso não dá mesmo. Fica complicadíssimo ficar mexendo com ela para todo e qualquer canto. E aí, ó, muitos alunos pedem de novo que eu explique o que é período justaposto e período truncado, porque isso aí sim é o que você vai usar na prática dos textos para o Enem, beleza? Professor, mas explique bem devagarzinho lá, é uma coisa que a gente não sabe, não conhecia. É por isso que eu mantive, ó. Truncamento é a estrutura sintática caracterizada pela separação em períodos distintos as orações principais de suas subordinadas, ou simplesmente se isolam em períodos ou frases, partes de uma oração
que deveriam construir um único período. Por isso o nome truncamento. O período não terminou ainda e a pessoa trunca, e a pessoa para, e a pessoa corta. Truncar é o sinônimo de parar bruscamente, cortar bruscamente. E o seu contrário, ó, é a justa posição. Na justa posição, o correto era ter truncado. E a pessoa segue, atropelando. Justa posição é a estrutura sintática caracterizada por construções que deveriam ser independentes. Aqui, ó, no truncamento, as orações são dependentes uma das outras. Por serem dependentes sintaticamente, não pode vir ponto. Tinha que ser vírgula. Aqui, como na justa posição elas são independentes, então pode sim ter ponto. Devia ter ponto. E não vírgula. Tá entendendo? E isso deveras é cobrado demais pela banca. Olha um exemplo aí, ó. Novas características e menos propaganda os artistas de cinema estão trazendo para modernizar o ensino do cinema brasileiro, para modernizar o nosso cinema brasileiro, que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada. Olha só, o nosso cinema brasileiro que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia. Olha, isso não era para ter ponto. Era para ter uma vírgula para fazer justamente a intercalação da oração subordinada, adjetiva e explicativa, que foi o que eu fui lá. Ela é igualzinha a meu filho, que mora em Fortaleza, veio me visitar. Então, os vulcões, que são fenômenos naturais, entram em erupção. Ou seja, ela é uma oração que vai ter a única função dela, essa oração começa aí, que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada. A vírgula é tão tal que ele botou fechando, ó, fechando o post explicativo. Mas ela teria que estar bem aqui, ó, abrindo para isolar. E esse que tinha que estar em minúsculo. Aí tá correto agora, não é? Aí tá correto. Que vem da tecnologia avançada aqui no Brasil. Aí certo, como o período encerra lá, ó, até melhorar isso aqui, ó. Como o período encerra lá no Brasil, na verdade essa vírgula nem precisa estar ali. Deixa o avançada até Brasil, terminar com ponto. Mas ele quis dar ênfase, não é, ao local. Também é opcional, aqui no Brasil. Mas do jeito que ele lê só com uma vírgula dava certo, ó. Que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada aqui no Brasil. Pronto, dá certo também. Agora do jeito com a pausa que tá lá, ó. Que também vem crescendo com a ajuda da tecnologia avançada aqui no Brasil. Não tem problema, é opcional, beleza? Então aqui, cara, foi o truncamento porque botou o ponto, quando deveria ser uma vírgula. Porque toda essa oração aqui é um adjetivo para cinema brasileiro, beleza? Agora um exemplozinho básico, não é? De justa posição. Daí, ó. A cada dia o cinema tem crescido mais e mais. Nos dias de hoje, todos nós temos acesso a uma tela de cinema. O cinema é cultura e só vem crescendo ao longo dos anos. É um período longo, com 4 linhas e um pedacinho, não é? Esse período longo demais acaba misturando as orações que eram independentes. Se eu fosse reescrever esse parágrafo, eu reescreveria assim, ó. A cada dia o cinema tem crescido mais e mais, ponto. Desse modo, olha eu reescrevendo, ó, depois do ponto, ó, vem pra cá, ó. Botava um desse modozinho, que é para desdobrar, tem um conectivo intra. Desse modo, vírgula. Nos dias de hoje, teria que ter vírgula, hein? Olha aí, Marivane, um exemplo de, nos dias de hoje, uma locução adverbial de tempo. Vírgula. Desse modo, nos dias de hoje, todos nós temos acesso a uma tela de cinema. Aí continuava.
Aí, cinema, ponto. Fazia um ponto. Nesse sentido, aí eu botar um nesse sentido, para incrementando com conectivos. Intra, nesse sentido. Aí eu tinha que tirar cinema, para não ficar dois cinemas aqui, um perto do outro. Nesse sentido, nesse sentido, as telonas são cultura. Então, nesse sentido, tal arte, chamava de arte, cinema de arte. Nesse sentido, essa arte é cultura. Pronto, por aí chamava cinema de arte, para não ficar cinema. Nesse sentido, essa arte é cultura e só vem crescendo ao longo dos anos. Ah, então ficou melhorzinho o parágrafo, cara. Né? E ali a pessoa emendou tudo com vírgula, quando na verdade tinha que ser o quê? Um ponto. Tinha que ler mais uma vez para poder entender, porque ficou tudo emendado aí, Marivane, isso mesmo. E aí, vamos fazer uma práticazinha rápida aí, para ver se vocês entenderam alguma coisa. Dá um tempozinho aí, Renan, de 1 minuto e 30. Vamos praticar. Congelou? Joga na tela. Olha só aí, ó. Uma questão que eu já usei nas minhas aulas anteriores, eu mesmo fiz ela, por isso Rufino 2021, ano passado até. A ponte alternativa que justifica corretamente, então ele quer o correto, o emprego das vírgulas na seguinte frase. Aí nós temos a frase é essa. Ó. É natural que nessa pandemia os brasileiros busquem segurança alimentar, emprego, saúde e, sobretudo, vacinas. Eu ainda posso até incrementar, né? Ó, você vê que aqui é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele vai ter que ter o objeto direto. Só que coincidiu de eu enumerar, separando mais de um objeto direto, né? Segurança alimentar é o primeiro objeto direto. Mas eu não botei só ele. Eu botei também emprego. É o segundo objeto direto. Eu botei também saúde. É o terceiro objeto direto. E botei também vacina. É o quarto objeto direto. Então eu tive que separar essas palavras e expressões que estão exercendo a mesma função sintática para busquem, né? Parabéns, isso mesmo, Marivânia. Ele está aí para isso, não tem nada a ver com aposto, senhores. Nada a ver com chamamento. Essas palavrinhas, elas não chegam a ser orações, porque elas não são verbo, então não é nada um negócio de oração. Aqui eu não estou nem direito diante, a partir, claro, do busquem para lá, eu não estou com outro período, eu tenho 2 períodos, beleza, tenho. Eu tenho aqui um período composto por subordinação, que é uma oração subordinada substantiva, não é? Na função de sujeito. Então, tudo isso aqui que começa a partir do que é o sujeito de é natural. Beleza? Então, ela é subjetivo.
E aí, dentro dessa oração 2 aqui, porque a primeira é essa. E cadê o verbo da primeira? O fim, é o ser, verbo ser. Então, a oração 1 é natural. Oração 2, que nessa pandemia os brasileiros buscam ali segurança alimentar, emprego, saúde e vacina. Oração 2. Aí, dentro da oração 2, eu elenquei vários objetos diretos para o verbo buscar, que é o verbo transitivo direto aí. Entendido, né, galera? Baixa Grande do Ribeiro pediu mais tempo para refletir. Eu vou pedir o Renan para botar agora um e-mail na próxima questão. Oeiras. Dá para entender aí, Oeiras? Uso da vírgula. Olha aí, ó. Dando aí um clique. A Marivane acertou. Gira, gira, gira. Girou. Vamos ver a outra. Essa daí precisa mesmo, Renan. Um pouquinho de tempo aí para eles lerem. Eles não vão... Porque vai ser um detalhezinho muito pequeno. Para que eles percebam aí o erro da vírgula. O erro da vírgula, senhores. Muito bem. Valeu! E aí, galera, deu para analisar o detalhe? Rapaz, essa questão aí ela é complicadona, hein? Porque a vírgula tá no lugarzinho velho ali errado, rapaz. A Marivane, a zona aí tá se garantindo. Baixa Grande do Ribeiro. Ah, Baixa Grande do Ribeiro, mais tempo meu diretor não dá não. Eu tô enrolando aqui mais um pouquinho, hein? Mais tempo, ó. Mais tempo, Renal. É Baixa Grande do Ribeiro que acertar. Rapaz, dá pra ver o detalhe ali, Baixa Grande do Ribeiro. Bora, Oeiras. Bora, Cajazeira. Se agiganta em cima disso aí, rapaz. Eu tô procurando o erro, ó. Porque eu tô falando do mau emprego. Mau emprego. Eu tô procurando a errada. O erro. De vírgula aí. É só um detalhezinho, meu amigo. Que só os snipers, só quem é sniper vai ver. Chuta uma letra aí, Baixa Grande do Ribeiro. Se não der certo, a gente ajeita. A gente ajuda aqui no gabarito. Marivane, explica aí por que tu disse que é essa letra aí. Por que tá errado? Diz aí. Professor, tá errado por isso. Enquanto Baixa Grande do Ribeiro vai sugerindo a letra dela. Aê!
Show de bola, graças a Deus. Saiu, meu Deus do céu. Saiu a letra que eu queria ver, Baixa Grande do Ribeiro. Muito bem, minha querida. Consegue dizer por quê? Eu queria tanto que explicasse por quê. Por que que ela é errada? Por que que é Baixa Grande? Que ela é errada? Por que que é Marivânia? Por que que ela tá errada? Hein? Que eu não sei nem se é ela. Ela tava confundindo essa questão aí com outra, né? Não sei. Eu também acho que a Marivânia acabou errando. Vamos ver aqui. Ainda não deu gabarito não, justamente porque ela é muito complicadinha, pessoal. É possível contabilizar as consequências porque irão passar aqueles que, mesmo antes da pandemia, já sofriam com a desigualdade social. E, gente, ó, o errozinho bem que só é uma besteirinha, cara. Ó, é porque essa vírgula tá no lugar errado. O lugar dela não é aí. O lugar dela é bem aqui, ó. Pam! O lugar dela onde é, ó? O lugar dela é depois do quê? Fala sério, Rufino. Mas como, cara? Se vírgula se bota é antes do quê? Não, 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 não. Eu só boto vírgula antes do quê? Se esse que estiver iniciando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Joga isso aqui no mato, ó. Faz de conta que não existe isso aqui. Joga o mesmo antes da pandemia fora, joga. Agora vamos ler só assim. É possível contabilizar as consequências porque irão passar aqueles que já sofriam com as desigualdades sociais. É possível contabilizar as consequências porque irão passar aqueles que já sofriam com as desigualdades sociais. Gente, todo mundo sofre com as desigualdades sociais? Sofre não, professor. Então, que já sofriam com a desigualdade social é uma oração adjetiva restritiva. Então, não pode ter vírgula antes do que. Então, para que essa vírgula aí, professor, que está aí, isolando mesmo antes da pandemia, aí vocês esqueceram por que que ela está aqui. Um dos motivos é isolar o quê? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. De tempo. Aí esqueceram. Então, por isso que ela tem que estar aqui. Mesmo antes da pandemia, né? Mesmo antes da... Ainda que antes da pandemia. Então, é um advérbio. É um advérbio. Beleza? Aí vamos ver a letra A, ó. É possível contabilizar, nunca que pode ter vírgula aqui, separando o sujeito do predicado. Isso aqui é o predicado, é que todo é o sujeito em forma de infinitivo. Reduzido de infinitivo. Olha aí, a vírgula deixada no mesmo lugar. Então, a letra A não serve. Agora eu vou analisar a B. A B, eu vou analisar a B agora. É possível contabilizar? Ixi, tá errado a B. Tem outra questão que eu uso a B como gabarito, que eu até por um momento pensei que era ela, né? Eu não estava analisando, aí eu estava alegre pensando que vocês tinham acertado, mas não é essa que é a B. Isso aqui não é a B, porque ó, é possível contabilizar as consequências. Isso aqui é complemento de contabilizar, não pode ter vírgula. Porque irão passar aqueles que mesmo antes da pandemia. E esqueceram de botar a vírgula bem aqui. Tá errado também. É possível contabilizar as consequências porque irão passar aqueles que, ó, deixaram a vírgula no mesmo lugar. Tá errado também. É possível contabilizar as consequências porque irão passar aqueles que, opa, mesmo antes da pandemia, opa, já sofriam com as desigualdades sociais. Pronto, achei a certa. Dá o clique. Era a letra D e não B. É letra D. Aqui, ó, deixaram a vírgula no mesmo lugar e ainda botaram uma outra que nem existe, não é? Botaram 3, por isso que tá errado, não é? Corrigindo, ele quer que a gente marque, ó, o mau emprego e aquela que corrige. Então, nós estamos aí marcando a que corrige. E foi o que a gente não deu atenção aí, ó.
Vocês até acharam uma errada, beleza, mas não marcaram aquela que corrige. Por isso que acabaram por vacilar. Beleza? Um bom texto tem sempre que ter coerência e coesão no meio, não é? No começo, meio e fim, título, sentido. Aqui nós vamos pular por um assunto que eu me comprometi hoje também, que é falar um pouco de referenciação. Beleza, pessoal? Coesão, coerência. Né? E aí nós temos que os recursos coesivos são feitos por conjunções, advérbios, preposições, pronome, pontuação. A pontuação entra também, viu? Que é esse assunto que nós estávamos tratando aí. E aí, meu amigo, não tem como não escrever, não tem como escrever bem se você não conhecer esses elementos aqui, que fazem acesso, tá vendo? Que fazem com que o texto tenha fluidez. E o que é saúde mental? A saúde mental vai muito além da ausência de transtornos mentais, pois tem a ver com o bem-estar subjetivo, com o que se pode perceber de autoeficácia, autonomia e competência do indivíduo. Está ligado também à autorrealização emocional e intelectual da pessoa. Claro, saúde mental é tudo. Aí, ó, você pode ver aqui que o que é que está ocorrendo. Vai muito além da ausência de transtorno mental. Pois, ó, elemento coesivo. Elemento coesivo, ó. Aí se usa vírgula antes do pois, quando ele é explicativo. Pois tem a ver com bem-estar subjetivo, com o que, ó. Agora eu vou enumerar mais uma coisa, ó. Com o que se pode perceber da autoeficácia. Aí eu vou enumerar outra coisa, ó. Autonomia e competência do indivíduo. Se eu ainda fosse continuar, ia ser vírgula. Mas como eu encerrei com esse competência, eu botei outra conjunçãozinha, a aditiva. Então, as conjunções, eles fazem parte do processo de escrita, beleza? Faz parte do processo de escrita. Está ligado também à autorrealização emocional e intelectual da pessoa. Depressão e suicídio ainda são tabus para homens e jovens no Brasil. Ah, gente, isso aqui tá fácil, viu? Em se tratando de elementos coesivos, esse izinho aí estabelece relação de quê, hein, pessoal? Na manchete aí. Depressão e suicídio ainda são tabus para homens e jovens no Brasil. Tá fácil demais. Esse izinho estabelece relação de quê? Em se tratando de elemento coesivo. A manchete lida o uso do termo e estabelece relação de oposição? Não, oposição é o mas, é o porém. Explicação? Não. Vou botando aqui do ladinho, ó. Mas, porém, não é o caso ali. Explicação é o porquê junto. É o pois. Conclusão é o portanto. Alternância é o ou. O ou. E claro que o gabarito é a letra A, porque o E é sim adição. Ah, isso aí foi fácil, né, Marivane? E os pronomes? Os pronomes, este, esse e aquele. O Rufino sempre quis aprender muito sobre esses pronomes aí, professor. Quando é que eu uso esse? Quando é que eu uso este? Ó, em se tratando de texto, sempre uso esse, viu? Esse e essa. A banca nem vai se importar muito, mas o esse e essa é natural que seja o que tu quer usar lá, porque tu vai se referir a ideias anteriores. Olha, ó. A crise era ética. Esse é o problema. Esse o quê? Crise ética. Então, ó, quando eu me reporto a um elemento anterior, eu uso esse. Temos este problema. A crise moral. Aí eu vou usar este quando eu ainda vou anunciar a coisa para depois. A minha preocupação é somente esta. 2 pontos. Se você vai chegar a tempo para a reunião. Olha só que frase. A minha preocupação é somente esta. Como ainda vou anunciar a preocupação,
eu boto esta e não essa. Você pode chegar atrasado na reunião. Essa é a minha preocupação. Ah, então agora quando eu estou me reportando à coisa anterior, eu uso essa. Eles fizeram tudo errado. E eu percebi isso. Por quê? Porque o isso é justamente ele se referir a tudo errado. Não isto. O isto só se eu ainda fosse anunciar a coisa. Tudo nessa mochila, tudo está nessa mochila aí do seu lado. Por que essa? Quando eu digo, ó, menino, ainda bem essa caneta. A caneta está na mão da pessoa que ouve. Aí quando tu diz assim, ó, esta caneta é minha. Já está contigo a caneta. Então, o esta é perto de quem fala. O essa é perto de quem ouve. Então, a mochila está do lado da pessoa que está ouvindo. Por isso que eu disse nessa. Não parece funcionar este meu pincel. É porque o pincel está comigo, na minha mão. Irei guardá-lo naquele armário. Então, quando a coisa está com a gente que fala, é esta. Aquele carro na esquina é suspeito. O aquele é quando a coisa está distante dos dois. Esta caneta começou a falhar. Pode me emprestar essa? Então, quando alguém fala esta caneta começou a falhar, é porque a caneta está com ela, quem fala. Quando ela diz, pode me emprestar essa, é porque a caneta está na mão da pessoa que ouve. Então, galerinha, sempre ficar atento para essas referenciações. Agora, o este se tratando de tempo. Sempre quando eu for falar em tempo presente, é este. Este ano eu vou me dar bem. Aí tu usa este. O esse é quando tu for falar tempo que já passou ou que ainda vem. E o aquele é quando tu for falar de tempo muito distante, futuro ou passado. Olha aí. Neste dia, trabalho até as 22 horas. E é verdade mesmo. Hoje eu trabalho até as 22 horas, meu amigo. Tem que aguentar. Então, neste dia, porque o tempo está presente agora. Estou vivendo ele. Ontem adoeci. Quero esquecer esse dia. Olha, o esse porque já passou e está próximo. É um dia que passou ontem. Não é? Amanhã viajarei. Nada atrapalhará esse dia. Beleza. Não, aqui tá, a seta é para lá. A seta é para lá. O amanhã. Amanhã viajarei. Nada atrapalhará esse dia, que é amanhã. É um futuro próximo. Em 1922, Semana de Arte Moderna, houve a Semana de Arte Moderna. Aquele ano foi inesquecível. Por que é aquele? Porque, meu amigo, faz tempo. A vida em 2060 será maravilhosa. Tudo será diferente naquele ano. De novo, 1960 é um futuro bem distante. Então, passado e futuro distantes demais, aquele. Dias próximos, esse. E dia atual, este. Fácil, né não? Bora aí. Como ficou fácil para encerrar nossa aula, se tu sabe o elemento de referenciação, ó. Todos nós temos isto, este, esta, essa em mente. Saúde e prosperidade. Vocês botariam o quê? Eu vou anunciar, né? Ó, os 2 pontos aqui, ó. Tô anunciando ainda para depois. É isso ou isto? Hein, galera? É isto? Era comum brincar. Já não o afetava. Isso era comum brincar. Brincar. Isso já não afetava. Ó, por quê? Estou me reportando ao comum brincar. 10 mil reais pelo carro. Precisamos falar sobre esta ou essa proposta. 10 mil reais pelo carro. Precisamos falar sobre esta ou essa proposta. Como a proposta é essa aqui, que está antes, ó. É essa. 10 mil reais é a proposta. A verdade é esta. Estou cansada de você. A vontade é essa. Estou cansada de você. Não, ó, os 2 pontos. Ó, como eu vou anunciar a coisa, então certo é eu dizer esta. As palavras da bandeira brasileira são estas. Ordem e progresso. Certinho, ainda vou anunciar. E aí a última, como nós não temos mais tempo, este foi o meu primeiro sucesso. Publicar um livro. Tudo eu usei porque eu ainda vou anunciar coisa.
Então, uma aula muito legal essa aí de referenciação e a gente cumpre aqui com o nosso papel de colocar vocês à frente dessas palavrinhas que vocês vão precisar na redação. Bye, bye! Um feliz dia a todos vocês e até a próxima segunda-feira.